Republicano Donald Trump celebra vitória na corrida à Casa Branca e maioria do partido no Senado. Vitória de Trump afeta mercados mundo afora e Brasil tem alta do dólar. Congresso denuncia abandono migratório de quase 1 milhão de casos nos Estados Unidos. Furacão Rafael ganha força no Golfo, sobe para a categoria 3 e segue rumo ao sul do país. E organizações brasileiras unem forças para realizar um chá de bebê beneficente em New Jersey. Serão 4 painéis falando de parto humanizado, educação do sono, aleitamento materno e educação parental com profissionais brasileiras renomadas em cada uma dessas áreas. Olá! A contagem dos votos da eleição deste ano segue em andamento, mas na madrugada o ex-presidente Donald Trump foi indicado pelas projeções como vitorioso na corrida à Casa Branca. O anúncio oficial só deve acontecer em dezembro, quando os delegados, são os representantes dos partidos, se reúnem para ratificar a vitória. É um processo meramente burocrático, porque de hoje em diante Donald Trump já é considerado o 47º presidente eleito dos Estados Unidos. Please welcome President-elect Donald J. Trump. Donald Trump garantiu um segundo mandato histórico na Casa Branca, com as vitórias cruciais na maioria dos estados pêndulos, que têm o poder de determinar o resultado de uma eleição. Apesar de a contagem dos votos ainda estar em andamento, o republicano já conseguiu a maioria dos delegados. Passa de 291. Kamala está com 223. E as projeções indicam que o republicano deve também ser o favorito no voto popular ao final da contagem. America has given us an unprecedented and powerful mandate. E Trump vai governar com seus aliados. O Senado virou, agora, para a maioria republicana. E o mesmo pode acontecer na Câmara. Ou seja, o país teria executivo e legislativo totalmente republicanos. Robert F. Kennedy Jr. he came in. And he's going to help make America healthy again. Trump fez seu discurso da vitória nesta madrugada em West Palm Beach para uma audiência lotada, que celebrou o retorno do republicano ao mais alto cargo de poder do país. Para os apoiadores, Trump, que será o presidente mais velho a assumir o cargo, disse que vai ajudar a unir e curar os Estados Unidos. Donald Trump agradeceu a participação do seu eleitorado no pleito e reforçou que pretende fechar a fronteira sul e que agora o povo americano retomou o controle do país. Sobre a economia, Trump prometeu reduzir dívidas e impostos e anunciou que quer trabalhar para parar com as guerras. Hoje, a Casa Branca anunciou que Joe Biden já telefonou a Donald Trump parabenizando ele pela vitória. A posse do novo presidente será em janeiro. Até lá, democratas e republicanos vão trabalhar em conjunto para uma transição de governo. E quem também parabenizou Donald Trump pela vitória foi o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que nas primeiras horas de hoje publicou uma mensagem nas redes sociais dizendo: "Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo." Na semana passada, durante uma entrevista, o petista havia declarado apoio à democrata Kamala Harris. Agora a gente fala sobre o impacto da vitória de Donald Trump sobre o Brasil. Hoje o dólar já teve uma forte alta no começo do dia e para os analistas, câmbio, juros e importações serão os principais setores que devem sentir os efeitos do resultado da eleição. Para cumprir a promessa de fazer a América grande de novo, Donald Trump deve alterar a política externa do país, pautando as relações internacionais, sobretudo sob uma ótica econômica. Durante a campanha, o presidente eleito deixou clara sua intenção de taxar produtos estrangeiros, e isso certamente afeta o Brasil. O Trump, durante a campanha, declarou por diversas vezes que pretende taxar todos os produtos importados em 10%, incluindo os produtos brasileiros, enquanto produtos da China
Ele enxerga que ele pode taxar até 60%. Muitos brasileiros pensam que o maior parceiro do Brasil é a China, e é uma verdade somente para o agronegócio, porque para as manufaturas, o maior cliente do Brasil são os Estados Unidos. Daí a importância dessa relação comercial. O Trump ter vencido as eleições não gera nenhum aspecto negativo para o Brasil. Entretanto, é sempre importante lembrar, como o próprio Trump diz, é sempre os Estados Unidos em primeiro lugar. Em 2023, o valor total do comércio entre Brasil e Estados Unidos foi de 74,8 bilhões de dólares. Os americanos exportaram 37,9 bilhões de dólares e importaram 36,9 bilhões de dólares. De acordo com os especialistas, ainda é cedo para calcular quanto esse valor pode mudar, porque não se sabe a extensão e os detalhes da proposta de Trump, que assume o novo posto em janeiro do ano que vem. O que se sabe, porém, é que com o novo chefe da Casa Branca, a relação diplomática entre os dois países deve ficar em segundo plano na agenda dos americanos e ainda mais distante. O Brasil não está entre as principais agendas internacionais dos Estados Unidos, nem no mundo e nem na América Latina. Para ficar na América Latina, o Brasil certamente desfruta menos interesse dos americanos do que Cuba, do que Venezuela, do que México, que tem temas muito mais tensos, muito mais profundos em relação aos americanos do que o Brasil. Então, a relação do Brasil com os Estados Unidos depende muito mais do Brasil do que dos Estados Unidos. Com a vitória do presidente Trump e com o perfil do governo brasileiro, o que pode se esperar é uma relação ainda mais distante, porque o governo brasileiro não vai se esforçar em fazer muita coisa em função do perfil que tem e do perfil do novo presidente, ou do presidente que retornou. Então a agenda Brasil-Estados Unidos deve ficar tímida, aquém daquilo que se espera e que poderia ser. Aliás, o que deveria ser um dos objetivos principais do Brasil, se aproximar dos Estados Unidos. Ele não faz isso há um bom tempo, praticamente durante o século XXI inteiro, e não acho que com esse governo atual e com a vitória de Trump, a agenda deve melhorar. Pelo contrário, deve continuar uma agenda distante e muito aquém daquilo que se gostaria. Nesta tarde, a vice-presidente Kamala Harris se pronunciou pela primeira vez sobre a derrota na corrida à Casa Branca. Na capital Washington, D.C., ela falou aos eleitores, foi aplaudida, agradeceu a confiança de milhões de norte-americanos que votaram nela e disse que não vai desistir de lutar por um país melhor. No rápido discurso, a democrata lamentou ter perdido nas urnas, disse se orgulhar da campanha que fez e se direcionou aos jovens democratas. Muitos estavam chorando na plateia. Ela disse que tudo bem se sentir desapontado, mas que eles não podem desistir de um futuro que consideram próspero. Antes do pronunciamento, Kamala telefonou ao oponente Donald Trump, parabenizou ele pela vitória e disse que vai trabalhar para ajudar em uma pacífica e eficiente transição. Depois do intervalo, o Congresso divulga relatório anunciando o abandono migratório de quase 1 milhão de casos nos Estados Unidos. E a gente fala sobre um acordo fechado entre Brasil e Estados Unidos para fortalecer a inovação em fertilizantes. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Ih, ô Evelyn, tá distraidão aí, tá vendo? Ih, que vacilo. Por que você não aproveita esse momento então para se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida e deixar um comentário gostoso? A gente vai adorar, não esquece, né? Ativa o sininho, hein? Ativa o sininho. O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou um relatório estimando que hoje cerca de 1 milhão de imigrantes vivem aqui no país em situação irregular por falhas da Justiça de Imigração. O levantamento feito por legisladores norte-americanos aponta que manobras do Departamento de Segurança Interna na atual gestão Biden permitiram que muitos imigrantes ilegais ficassem aqui nos Estados Unidos sem risco de deportação. O relatório adquirido pela Fox News revela que mais de 700 mil imigrantes que chegaram pela fronteira sul tiveram seus casos descartados, encerrados ou administrativamente fechados, o que, pela lei, possibilita que essas pessoas fiquem nos Estados Unidos indefinidamente, sem qualquer consequência migratória.
Os legisladores dizem que isso acontece porque os juízes de imigração estariam sobrecarregados e tendo que lidar com a crise sem o tempo necessário para analisar todos os casos que aumentam a cada dia. Além dessas pessoas em situação de abandono migratório, o Migration Policy Institute estimou em 2021 que mais de 11 milhões de imigrantes sem status estão vivendo hoje nos Estados Unidos. Uma caravana formada por mais de 2.500 imigrantes se formou no México. O grupo iniciou uma marcha ontem e espera chegar em breve à fronteira dos Estados Unidos para pedir asilo. Carregando cartazes e faixas, os imigrantes protestam enquanto caminham. Eles pedem: chega de sangue imigrante. Eles denunciam que a travessia para chegar ao sul dos Estados Unidos é a mais perigosa e mortal do mundo e que faltam políticas públicas para resolver a crise dos deslocados mundo afora. O grupo, formado por adultos, jovens e crianças, chama a marcha de Êxodo da Pobreza. São imigrantes de diversas nacionalidades do mundo, a maioria de países da América Central. Eles começaram a caminhada ontem, exatamente no dia da eleição norte-americana, com a intenção de chamar a atenção para a crise migratória. De acordo com o ativista Luiz Garcia Villagrán, que fez parte da organização do grupo, quem está na caravana foge da fome, pobreza e violência de seu país de origem. Ele reforçou em um comunicado que os imigrantes não podem ser tratados como criminosos por querer apenas condições mínimas de uma vida decente. Segue aumentando a cooperação bilateral entre Brasil e Estados Unidos para desenvolvimento e tecnologias em diversos setores. Agora foi a vez de focar na eficiência de fertilizantes para melhorar as práticas agrícolas sustentáveis. O novo acordo foi fechado durante uma cerimônia no estado do Alabama, com representantes do Ministério Brasileiro da Agricultura, da Embrapa e da IFDC, o Centro Internacional de Desenvolvimento e de Fertilizantes. O pacto é considerado uma importante estratégia na pesquisa envolvendo insumos de nutrição vegetal, assim como investimentos na industrialização do Brasil e em países de regiões tropicais. O governo brasileiro disse que a parceria também reforça o compromisso do nosso país com a segurança alimentar e a redução da dependência externa de alimentos. A seguir, organizações brasileiras unem forças para realizar chá de bebê solidário em New Jersey. E tem os detalhes de uma pesquisa que mostra os riscos do consumo de açúcar por gestantes e bebês até os 2 anos de vida. Um grupo de mulheres brasileiras se uniu para ajudar as grávidas e mães da nossa comunidade na região de Newark, em New Jersey. Elas coletaram doações que serão entregues no próximo sábado durante um chá de bebê solidário. E na programação tem também palestras educativas. A doula Natália Petkovski passou os últimos dias organizando as doações com todo tipo de itens que as mães podem precisar durante a gestação e depois de dar à luz. A ideia do chá de bebê beneficente surgiu com a minha empresa. Eu tenho uma agência de doulas e serviços voltados para a maternidade e a gente tem um centro de doação de arrecadação de roupa, fralda, berço, tudo que você imaginar que é voltado para a mãe e para o bebê, a gente recebe nesse centro de doação. A gente acabou recebendo muito mais doações do que famílias inscritas no nosso programa. E eu decidi entrar em contato com a Mantena, que é uma instituição referência aqui nos Estados Unidos. Eles já trabalham com a comunidade brasileira há muitos anos. Há anos, a Mantena Global Care oferece para a comunidade brasileira da região suporte jurídico, ajuda na área da saúde e ações culturais. E foi assim, com essa parceria, que o evento cresceu e, além das doações, será marcado por um importante compartilhamento de conhecimento. É importante porque nós temos uma lista enorme de trabalhos e agora nós estamos abrindo essa oportunidade para enriquecer, para trazer informação, educação às nossas mãezinhas. Então, nós teremos um grupo de profissionais que estarão trazendo informações valiosas para as nossas convidadas. Estão previstas palestras e rodas de conversa voltadas para famílias que terão bebês em breve ou já têm crianças pequenas em casa. Serão 4 painéis falando de parto humanizado, educação do sono, aleitamento materno e educação parental com profissionais brasileiras renomadas em cada uma dessas áreas.
Eu, como consultora em amamentação, estarei lá para esclarecer as suas dúvidas, levando dicas e conhecimento para essa jornada da amamentação ser mais tranquila para você. Dicas de pega correta, posições de amamentação, benefícios do leite materno. O que eu ensino para as famílias que eu atendo é que a gente precisa aprender sobre o sono para poder guiar a nossa criança nessa construção de uma relação tranquila, de uma relação positiva com o sono. O evento será todo gratuito. Para participar, é preciso se registrar pelo telefone 973 344 1644. A gente está bem empolgado para receber essas famílias nesse sábado, dia 9, às 10 da manhã, lá na Montana, em Newark, New Jersey. Um novo estudo mostrou que os bebês que comem açúcar podem enfrentar sérios problemas de saúde mais tarde. Essa pesquisa reforça a importância dos cuidados durante a primeira infância. O novo estudo diz que mulheres grávidas e crianças devem reduzir a ingestão de açúcar. Os pesquisadores descobriram que fazer isso desde a gestação até os 2 anos de vida pode reduzir o risco de doenças crônicas na idade adulta. Especificamente, diminuiu o risco de diabetes tipo 2 em cerca de 35%. Também diminuiu as chances de desenvolver pressão alta em cerca de 20%. Para o estudo, os pesquisadores analisaram dados de gestantes e bebês antes e depois do fim do racionamento de açúcar no Reino Unido na era da Segunda Guerra Mundial. O estudo foi publicado na revista científica Science. Uma iniciativa em Massachusetts está ajudando a reciclar um produto que, depois de usado, acaba parando nos aterros sanitários e poluindo o planeta: as fraldas usadas. Uma nova abordagem que já serve de exemplo para outros estados. Em Massachusetts, uma empresa de gestão de resíduos e uma rede de creches uniram forças para converter fraldas sujas em eletricidade. Uma iniciativa de reciclagem que está dando outro significado para o que antes era só lixo, sem qualquer utilidade a não ser a poluição. Mas agora as fraldas sujas na região são coletadas, esterilizadas e entregues a Reward Waste, onde passam pelo que é conhecido como processo de Wave to Energy. O diretor da empresa explica que o material destruído na caldeira cria energia a vapor, que alimenta a rede elétrica. Desde janeiro, o programa evitou que mais de 33 mil libras de fraldas fossem parar em aterros sanitários e gerou 3 megawatt-horas de energia elétrica, o suficiente para energizar 5 casas por um mês inteiro. I personally pulled off probably about 50 diapers in less than 5 minutes. Em Wisconsin, o governo pensa em começar a fazer a mesma coisa. É que as redes de reciclagem da região têm registrado um aumento de fraldas sujas colocadas junto com o material que poderia ser reciclado. As autoridades alertam que os resíduos eliminados pelos bebês acabam contaminando todos os outros materiais que poderiam ser reutilizados e, no fim, aumenta o número de descarte desnecessário que vai parar nos aterros. Depois do intervalo, a gente fala do furacão Rafael, que evoluiu de categoria e segue para os Estados Unidos. E tem os detalhes do Festival Internacional de Teatro Brasileiro, que começou hoje em Miami. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Ontem à noite, o furacão Rafael atingiu as Ilhas Caimã, no Caribe, com ventos e chuvas fortes. Agora há pouco, ao chegar a Cuba, ganhou intensidade e virou uma tempestade de categoria 2 e depois 3, antes de tocar o solo da ilha. A tempestade é o 11º furacão dessa temporada e, segundo o Centro Nacional, que monitora as formações, Rafael pode ganhar ainda mais força enquanto segue rumo aqui ao país. A previsão é que ele toque o solo em algum lugar entre a Flórida e o Texas. Enquanto isso, regiões como as Floridas Keys já começam a experimentar condições climáticas intensas nesta noite. E em Massachusetts, bombeiros continuam a combater incêndios florestais persistentes, mesmo com a chegada do tempo mais frio.
Só na região da Grande Boston, centenas de acres já foram queimados nas últimas semanas e novos incêndios seguem surgindo nas partes oeste e central do estado. Só no mês de outubro, em Massachusetts, foram registrados cerca de 200 incêndios florestais, um aumento de 1.200% em relação à média dos anos anteriores. E o pico das queimadas foi durante a última semana do mês passado, quando em 7 dias metade desses incêndios aconteceram. E as informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que nenhum deles foi acidental, e sim provocado por alguém. A situação é tão grave que o Serviço Meteorológico Nacional declarou um alerta de bandeira vermelha para grande parte do leste de Massachusetts, o que significa que a região está sob alto risco para incêndios. Com isso, os bombeiros lembraram aos residentes que as queimadas a céu aberto são proibidas em todo o estado até janeiro e em muitas comunidades durante todo o ano. Eles também pediram aos moradores que evitem cozinhar ao ar livre e tenham cuidado ao usar equipamentos elétricos, como cortadores de grama e sopradores de folhas. É que os motores podem ficar tão quentes que podem iniciar fogo nas folhas secas e na grama. Estão em estágio de atenção para queimadas várias cidades ao redor da Grande Boston, incluindo Norwell, Ipswich, Merrimack, Hudson, North Reading e Aldborough. Desde que começaram, as queimadas têm provocado muitos transtornos aqui no estado, como evacuação de áreas próximas e até fechamento de escolas por causa da fumaça tóxica que se espalhou por quilômetros e que coloca a população sob risco de problemas respiratórios. Vamos checar a previsão do tempo. A gente começa por Boston. Por lá, a mínima de amanhã é previsão de 45 graus. O tempo continua encoberto nessa área, em Nova York e em Washington, com pancada de chuva. E continua chovendo em toda essa faixa até Atlanta, onde o sol nem vai aparecer. Na Flórida, a previsão é de tempestade em absolutamente todo o estado, onde a máxima vai chegar a 88 graus. Em New Orleans, previsão de pancada de chuva com sol entre nuvens. Em Houston, a mesma coisa. Em San Antônio, o sol nem vai aparecer, muita trovoada e raio previsto para essa área do país. A previsão, gente, olha só, flocos de neve em Albuquerque, com mínima batendo 33, uma estreia aí da temporada. Em Phoenix, previsão de máxima de 67. E em Las Vegas, Los Angeles e São Francisco, previsão de bastante sol, sobretudo em São Francisco, onde a máxima fica em 70 graus. Começou hoje na Flórida o Festival Internacional de Teatro Brasileiro, que tem a edição deste ano o tema Saúde Mental. Os detalhes com a Cone Rocha. Teatro, palestras, debates e arte-terapia, tudo junto no Festival Internacional de Teatro Brasileiro, que começa hoje em Miami e vai até domingo, 10 de novembro. Todas essas expressões artísticas vão abordar um mesmo tema, a saúde mental e o poder da arte como uma ferramenta de cura. Idealizado pela atriz brasileira Ana Bugarin, um dos pontos altos deste festival será a peça Echoes of Madness, ou Ecos da Loucura, inspirada na vida e nos livros do escritor brasileiro Lima Barreto e na obra da psiquiatra Nise da Silveira. Serão 5 dias de atividades interativas com o público no Hispanic Cultural Arts Center em Miami, um evento 100% em português e que terá nos debates especialistas falando sobre a importância do bem-estar mental. Além disso, quem for até lá pode ver uma mostra de arte-terapia, com obras criadas por pessoas que enfrentam doenças da mente. Uma exposição para levantar a bandeira da arte como um caminho para a autoexpressão. Eu venho convidar vocês para Echoes of Madness, um evento que fala de loucura e arte. O uso da arte no tratamento do sofrimento psíquico. Vão ter palestras, exibição de filme e a peça de teatro. Espero vocês lá. O Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. Você segue na nossa programação, tá chegando o Rico e Lázaro e a gente se encontra de novo amanhã. Uma boa noite.